Olá, nono ano, tudo bem, pessoal? Tudo certinho? Vamos para mais uma videoaula e nessa videoaula nós vamos dar continuidade ao conteúdo. Mas a gente vai recapitular alguns pontos da última aula online para a gente poder dar essa sequência, ok? Na última aula online nós paramos na página 52 da apostila. Então pega a sua apostila, abre lá na página 52, ok? Pegaram aí, abriram. Lá fala assim, ó, Europa, principais correntes migratórias. Ok, a gente viu, pessoal, que a Europa passou aí por momentos distintos, tanto de repulsão quanto de atração de pessoas, né? Por exemplo, fome na Ucrânia e na Irlanda, as pessoas saindo desses países por causa da fome. Revolução industrial, que fez com que grande contingente de agricultores se deslocasse, ok? Perseguições políticas, étnicas e religiosas, fez com que essas perseguições fizeram com que milhões de famílias saíssem da Europa, famílias europeias saíssem da Europa e fossem para o continente americano, asiático, tá? Momentos de repulsão. Vimos também momentos de atração, períodos pós-guerra, em que a Europa precisava ser reconstruída, a economia dinamizada. Então, o imigrante era bem-vindo, tá? À Europa, a imigração foi estimulada, incentivada para ajudar na reconstrução da Europa, ok? Beleza. Vimos também, pessoal, que a Europa tem grande diversidade étnica, ok? Muitas etnias. E muitas etnias, também culturas diferentes. E que em muitos casos acontece aí um choque cultural entre essas culturas, ok? Não somente entre imigrantes e europeus, mas também de cidadãos europeus dentro ali da própria Europa, tá? Diversidades étnicas e também desigualdades econômicas encontramos na Europa, tá? Sabemos que nem todos os países europeus são considerados desenvolvidos. Então, o que acontece? Faz aí o fluxo migratório continuar. Muita gente saindo desses países que não são considerados desenvolvidos, por exemplo, da Europa Oriental para a Europa Ocidental. Rússia, Ucrânia, Polônia, Romênia para Alemanha, França, Itália, Reino Unido, Espanha, ok? Muito bem. Só uma passada geral. Vamos continuar ali na página 53, tensões e conflitos, pessoal. Nos últimos anos, a imigração vem sendo tratada como um dos principais desafios internos dos europeus, principalmente a imigração ilegal, ok? Em diversos países europeus, infelizmente, por causa desse fluxo muito grande de imigrantes, fez ali ressurgir ou aumentar grupos nacionalistas, muitas vezes xenófobos, tá? Ou seja, que discriminam mesmo os imigrantes, pessoal. Xenofobia foi falado em sala de aula, significa ali a aversão a estrangeiros, ok? Infelizmente, isso tem acontecido em relação aos imigrantes. Quem dirá em relação aos refugiados? Situação pior ainda, porque não falam o idioma local e não dispõem de recursos para se sustentar. Então, a situação do refugiado é pior ainda do que do imigrante, ok? Principalmente o imigrante ilegal, tá? Muito bem. Por outro lado, pessoal, essa limitação aos imigrantes, tá? Muitos países, muitos governos alegam que é uma questão também de segurança, não só de nacionalismos ou xenofobia, porque nessa leva toda de imigrantes podem entrar muitos criminosos, membros de grupos terroristas, então a segurança deles fica ameaçada. Então eles alegam essa questão da segurança, ok? Outro aspecto mencionado também por eles, pessoal, é o aspecto econômico, porque o mundo passou por uma crise econômica em 2008 e muitos países ainda hoje na Europa, estão saindo dessa crise. Então, a mão de obra estrangeira não é bem-vinda. Muitos europeus alegam que eles podem perder aí seus postos de trabalho para esses imigrantes, ok? E em todas essas situações, nós temos ainda o espaço Schengen. O que é o espaço Schengen, professor? É um acordo feito por 26 países, ou seja, 26 países signatários que fazem parte desse acordo, em que os cidadãos nacionais desses países podem circular livremente entre eles, ok? Muito bem.
O acordo está em vigor ainda? Está. Só que mediante toda essa questão da imigração, fez ali ressurgir o controle em certas fronteiras entre esses países signatários, ok? Por causa desse fluxo gigantesco de imigrantes, tá? Ali na página 4 do seu material de apoio, tem um mapa mostrando membros do espaço Schengen e da União Europeia até julho de 2018, ó. Todos esses países aqui, ó, tá? fazem parte do espaço Schengen. Agora, nem todos que fazem parte do espaço Schengen fazem parte da União Europeia, ok, pessoal? Por exemplo, a Islândia, a Noruega e a Suíça fazem parte do espaço Schengen, mas não fazem parte da União Europeia, ok? Entenderam, pessoal? A legendinha aqui, ó, vai nos mostrar isso, tá bom? Muito bem. Vamos voltar ali na página 53, ó, uma chargezinha interessante. O imigrante é bem-vindo, mas tem um grande buraco separando os europeus dos imigrantes, né? Aqui vamos colocar de outros continentes, tá? Ok? Interessante essa charge. Saindo da Europa, vamos para a Ásia, principais correntes migratórias, página 54. Então, abra ali na página 54. A gente viu também na última aula, pessoal, que o continente asiático é o que abriga a maior quantidade de migrantes, cerca de 80 milhões, não é verdade? Ok. E também, atualmente, os dois países asiáticos que têm o maior número de refugiados é o Afeganistão e a Síria. A gente sabe por causa dos conflitos internos desses dois países, tá? Mas, de maneira geral, para onde vão os migrantes asiáticos? De maneira geral, tá, pessoal? Principalmente para a América do Norte, Europa e Oceania, ok? Muito bem. Página 55, migração de cérebros, pessoal. O que é, professor, a migração de cérebros? Ou seja, são migrantes, tá? Que têm alta qualificação profissional. Beleza? Muito bem. Aqui tem uma imagem, uma foto interessante, ó. Cientistas da área de robótica desenvolvem projeto em Singapura 2018, ó. Mão de obra altamente qualificada, ok? Então, são essas pessoas que saem de seus países de origem para procurar novas oportunidades, melhores oportunidades em países desenvolvidos, tá? E quais seriam as causas para eles saírem, pessoal? A gente tem algumas, né? Pouca oferta de emprego nas áreas em que eles trabalham, por causa da sua alta qualificação, salários baixos em relação também à sua alta qualificação e os atrativos desses outros países, né? Que esses países muitas vezes oferecem para eles, ok? Muito bem. Agora ali, pessoal, na primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, fala bem assim, ó, na Ásia esse tipo de migração ocorre principalmente em direção à América do Norte e à Europa, mas também entre países do próprio continente. A Índia e as Filipinas são exemplo de países, pessoal, que tem um grande número de migração de cérebros, tá? De pessoas altamente qualificadas que estão saindo da Índia e das Filipinas em direção a outros países, tá? Tanto da América do Norte quanto da Europa, quanto também dentro do próprio continente asiático. E aí, o que esses países locais estão fazendo, pessoal? Esses governos locais da Índia e das Filipinas estão fazendo? Eles estão intensificando investimentos internos para não perder essa mão de obra, porque gera impacto, pessoal, na economia desses países, porque muitos setores da economia desses países só funcionam com essa mão de obra qualificada, altamente qualificada, e quando eles saem, esses setores param, ficam estagnados, e de certa forma está prejudicando a economia, ok? Mas será que só sai mão de obra qualificada da Ásia? Com certeza não, pessoal. Ali no penúltimo parágrafo fala, no entanto, os fluxos de imigrantes dos países asiáticos não se resumem apenas à mão de obra qualificada. Muitos países exportam força de trabalho pouco qualificada para trabalhar em atividades insalubres, que muitas vezes oferecem riscos à saúde dessas pessoas, porque é uma mão de obra pouco qualificada, de baixa qualificação e que vão trabalhar nessas atividades aí, muitas vezes insalubres, tá? E saem principalmente da onde, pessoal?
Camboja, Bangladesh, Nepal, Indonésia, saem desses países aqui, ó, Bangladesh, nós temos aqui, ó, Laos, Indonésia, Nepal, saem desses países, entre outros, da tanto a América do Norte quanto a Europa, mas também, principalmente ali para países dentro do continente asiático, como o Japão, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, tá? Aqui tem uma imagem, ó, mostrando, pessoal, tá? Eles lá em Dubai, ó, mão de obra pouco qualificada e trabalhando na construção civil em Dubai, nos Emirados Árabes, ok? Beleza? Certinho, pessoal? Tranquilo? Entendido essa parte do conteúdo? Muito bem. Então, na próxima aula a gente dá sequência para a gente finalizar essa apostila, tá bom? Valeu aí, um abração, tchau, tchau.